A ilusão do medo da morte. Esse é o tema desse vídeo. Tema bem peculiar, né? Talvez você nunca tenha ouvido um título como esse, um título louco como esse. Mas é sobre isso que a gente vai falar. E olha onde eu tô gravando hoje. Eu nos meus rolês aleatórios da vida, aqui em Niterói, né? Aqui é a Boa Viagem, para lá onde eu moro. Vista para o Rio, não dá para ver direito, mas aqui tá o Cristo, aqui o Pão de Açúcar. E aqui é um lugar onde a galera vem, tipo, como se fosse um trailer para comer hambúrguer, etc e tal. E ali é a engenharia da UF. Então vamos pro vídeo. Por que eu resolvi falar desse tema? Porque quando a gente vê na Bíblia, o perfeito amor lança fora todo medo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Conheceis a verdade vos libertará. Coisas do tipo, assim, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, ou seja, tudo isso está indicando para que você que tem fé em Cristo Jesus e tal, e que você crê que Ele morreu pelos nossos pecados, que você vai ser salvo, não faz o menor sentido você e eu termos medo da morte. O que eu quero dizer? É óbvio que a gente sofre quando a gente perde um ente querido, a gente sente saudade, mas se você tem a fé correta, vamos colocar assim, você não está dando adeus para a pessoa, você está dando um até logo. E no dia do julgamento, quando Deus voltar, as pessoas vão ressuscitar, se é que já não estão no paraíso. Esse é um tipo de assunto que eu não domino a fundo, então não vou me arriscar. Mas assim, fato é que a gente precisa entender que essa vida é passageira. E aí eu vou repetir de novo para você a mesma coisa que eu falo nos outros vídeos. O que são 30, 50, 70, 100 anos comparados com a eternidade? Então a nossa ótica, assim, a gente tem que viver assim, o melhor dessa terra, prosperar, crescer, ajudar pessoas, construir a tua família se fizer sentido, ganhar o seu dinheiro. Todas essas coisas são muito boas e muito legítimas. Só que viajar o mundo e etc e tal. Mas assim, o mais importante não é isso, o mais importante é a sua identidade e seu propósito. E aí quando você vive a sua identidade e seu propósito depois da salvação, tipo a salvação vem aqui, a identidade e propósito é o caminho para chegar aqui, né? Que é o legado, que é o final da jornada, assim. Eu particularmente, como já disse em outros momentos, creio que a nossa geração não vai ver a morte, que Jesus volta antes. É o que eu creio. Ninguém sabe o tempo. Eu creio nisso. Então assim, você não tem que estar apegado a medo de rejeição, medo do que vão pensar sobre você. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer a garantia do fracasso na vida? Eu vou te falar duas garantias do fracasso. A primeira é desistir e a segunda é tentar agradar todo mundo. As pessoas não estão nem aí para você. Elas estão preocupadas em poder, dinheiro, sexo, em ter uma vida confortável, em pagar as contas dela e viver bem. Elas não estão preocupadas mesmo com você. E por que eu estou falando isso? Porque um outro medo muito comum é o medo da rejeição. Medo de falar em público, medo do que vão pensar. Cara, o que as pessoas têm com você? Então assim, esse recado eu sei que é para alguém que está vendo esse vídeo, ou para muitas pessoas, principalmente mulher que tem essa coisa de meu Deus, eu não quero magoar a outra pessoa, como a outra pessoa vai se sentir. Não importa, trate as pessoas com respeito, bem, não seja bonzinho e sim, seja justo, honesto, mas assim, foca na tua identidade, no teu propósito e constrói a mentalidade de que as dores que a gente passa nessa vida são passageiras, não serão para sempre, tá bom? Então quando você entende isso, quando você for passar pelas dores e os sofrimentos ou até a morte de um ente querido, você vai sofrer menos, porque você vai olhar isso como algo passageiro, né? Paulo diz lá em Romanos 8, que é o meu capítulo favorito da Bíblia, assim, no último versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você e eu precisamos ter esse entendimento, essa perspectiva de que essa vida é passageira, tem coisas boas e ruins. Na história da humanidade sempre teve coisas boas e ruins. Não tem essa de que está melhorando ou está piorando. Os humanos sempre foram amantes de si mesmos e sempre foram péssimas pessoas quando não tinham Deus no coração. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão que envolve sentimento e o que a gente precisa é salvação, identidade, propósito, amor ao próximo, a Deus, a nós mesmos, prosperar, crescer, ser o melhor que a gente pode ser, ajudar o máximo de pessoas que a gente pode ajudar e viver a melhor vida que a gente pode viver. E quem sabe o tempo de cada um de nós é Deus. A gente não sabe se a gente vai viver 30 anos, 50, 100, menos. Então assim, foca no teu propósito. Entenda que a morte não é o fim, a morte é o começo da eternidade. E eu te pergunto, você está vivendo a vida para sexo, poder e dinheiro e está vivendo uma vida hedonista, uma vida arrogante, prepotente, uma vida só voltada para prazeres, uma vida fútil, uma vida inútil,
né? E que não, você vai morrer e não vai ficar nada, e eu não estou falando de dinheiro, ou você está vivendo uma vida, sim, para crescer, prosperar e ajudar pessoas, entendendo que a morte é o ponto de partida. Eu gostaria de que você refletisse sobre isso. Imagina como é que vai ser para quem crê realmente na vida eterna. Cara, você diante de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, das pessoas, do bem, não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais tristeza. O reino, ele vai descer e a terra vai estar aqui. Então, nosso corpo pecador, cheio de falhas, ele não vai existir mais, teremos corpos glorificados. Então eu te pergunto, por que você está com medo de morrer? Porque você, que acredita em Deus, está com medo de morrer. Isso não faz o menor sentido. Você precisa, como Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Você precisa querer ver a Deus, mesmo que você queira viver essa vida. Então eu gostaria de que você levasse essa mensagem para o coração, que você refletisse, veja se faz sentido, curta, comente e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir. E para fechar, olha que dia bonito, Rio de Janeiro, ó, Cristo Redentor, Bertos. Boa viagem, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Grande abraço e até o próximo vídeo.